Com muita alegria que estamos participando mais uma vez dos trabalhos online do Centro Espírita Caminho da Luz de Botucatu, neste domingo, 13 de abril de 2025, 9h30 da manhã. E o tema que nós estamos trazendo para refletirmos junto é um tema muito bacana. Não perca o trem da alegria. E para a nossa reflexão de hoje, temos que ter em mente que cada um de nós já vivemos centenas de reencarnações. E cada uma dessas reencarnações em um corpo diferente, seja ele masculino ou um corpo feminino. Em cada uma dessas vidas, convivemos com algumas pessoas que nos eram conhecidas e com muitas que eram desconhecidas. E nos proporcionaram, assim, a oportunidade de ensinarmos para algumas, mas principalmente em aprender com muitas dessas almas encarnadas. Se por meio da lei do progresso, todos estamos fadados a atingirmos a perfeição, então, o nosso objetivo maior em cada uma das reencarnações foi e é aprendermos o mais que pudermos, nos lapidar e depurar, sem perder oportunidade alguma. E assim, sem que nós tivéssemos consciência disso, nós viemos a cada reencarnação, convivendo, aprendendo uns com os outros e evoluindo sempre. Provavelmente, nós já vivemos em outros planetas e para a Terra viemos deportados, como também podemos ter habitado a Terra desde os primórdios, lá no princípio das civilizações antigas, como Atlântida, Lemúria, mas disso quase nada se tem de registros. No entanto, podemos concentrar-nos nos últimos 3.000 anos, período onde temos provas robustas, abundantes e detalhadas de como se desenrolou a convivência dos humanos nessa importante e mais recente época. Nos primórdios desses 3 milênios, as civilizações As civilizações acreditavam em mitos, crendices, que os induzia a serem pagãos e, por isso, crerem em centenas de deuses. Em meio a milhares de povoações seguidoras de centenas de deuses, existia um povo de religião judaica que tinha a inabalável crença em um Deus único. Como todos os demais povos, os judeus também eram orgulhosos, egoístas e gananciosos, usando até de muita violência para conseguir seus objetivos, o que era muito comum naquela época. Entendam, meus irmãos, que judeu é o seguidor do judaísmo, que é uma crença, uma religião, como também o são o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo. Por cultuar um Deus único, e quase que somente por isso, nosso Criador destinou-lhes uma terra prometida, a qual foi chamada de Israel, onde se tornaria o berço do nascimento de seu filho mais amado. Com o fito de preparar este povo para a vinda do nosso amoroso Messias, Deus libertou os judeus da escravidão no Egito e os conduziu por décadas pelo deserto hostil até chegarem àquele solo sagrado. Para capitanear esse êxodo, nomeou Moisés, que recebeu do alto o Decálogo, o código das leis divinas, conhecido como os 10 Mandamentos. O competente Moisés criou ainda um código de leis civis chamada de Lei Mosaica. Há pouco mais de 2.000 anos, o Senhor do Universo enviou seu filho preferido, que é um rei soberano, mas que nasceu escolher em uma manjedoura
para, desde o início, nos ensinar a humildade. Todos conhecemos a sua trajetória magnífica ao longo dos 33 anos, o tempo todo nos ensinando matérias, todas situadas no campo das virtudes. De todas as sagas que o nosso Mestre Jesus viveu, muita coisa se apagou da memória e hoje pouco são lembradas, como as perseguições que sofreu, as ofensas, os sofrimentos e até as crucificação. Mas de todo o legado que nos deixou, os mais importantes permanecem até hoje e perdurarão para sempre, que são os exemplos que nos deu e os ensinamentos que ele tão habilmente nos proporcionou. Ele não escreveu nada, mas disse tudo o que tínhamos condições de ouvir e de compreender. Alguns evangelistas, como Marcos, Mateus, Lucas e João, transcreveram maravilhosos compêndios, nos relatando quase todo esse legado de amoroso ensinamento. Do importante trabalho desses escritores divinos, surgiu para a posteridade o que alguns chamam de Bíblia e que nós, espíritas, tratamos por Evangelho de Amor. Daí por diante, a humanidade, se mirando nos exemplos e ensinamentos do Mestre Maior, caminhou a passos largos, aprendendo e se desenvolvendo nos anais das magníficas lições denominadas virtudes. O cristianismo genuíno proliferou pelas diversas nações e foi encampado, adotado por diversas religiões que se intitularam detentoras exclusivas da verdadeira doutrina do Cristo. Mas, em vez de servirem ao cristianismo, fizeram adaptações para poderem usá-lo na busca de seus objetivos inferiores. Por volta do século XIII e XIV, o mensageiro divino que nos trouxe o evangelho de amor esteve com sua comitiva uma gama de espíritos de escol nos altos orbes terrestre, região da cidade de Assis, observando o resultado que o povo escolhido, dentre tantos outros, destinaram e como usufruíram dos seus mandamentos cristãos. Por todos os lados, o querido mestre só via o mau uso do seu nome, incentivando guerras, proporcionando perseguições, roubos e mortes. Tão descontente o divino Rabi da Galileia estava, que verteu em lágrimas. Mais do que depressa, Ismael, seu fiel escudeiro, o convidou a rumar para novas regiões ainda pouco exploradas. O mestre assentiu e seus olhos se encheram de brilho, de tal qual duas estrelas, quando ele se lembrou de uma região e arguiu, dizendo: Ismael, aonde fica a terra, que é o único lugar em que se consegue avistar lá no alto o cruzeiro? Ismael, sabendo exatamente onde era, conduziu imediatamente a caravana para aquela bela e rica. Cheio de sorrisos, o divino viajante se encantou com a natureza de tantas belezas e simplicidade. E, naquele momento, recebendo uma intuição do alto, o Rabi ergueu os braços e proferiu palavras que dariam um novo e esperançoso destino para toda a humanidade. A partir de hoje, segundo a vontade de meu Pai, estou transferindo a árvore do meu evangelho para esta terra do cruzeiro. E assim, no ano de 1350,
O Brasil, que ainda nem tinha esse nome, se tornou a pátria do cristianismo, acima da decretou. E você, Ismael, será o protetor desta nação e responsável em transformá-la no coração do mundo e a pátria do meu evangelho. De 1350 a 1500, Ismael trabalhou arduamente para que Pedro Álvares Cabral chegasse ao Brasil e a pátria do evangelho fosse colonizada pelo querido povo português. Jesus sugeriu também que Ismael trouxesse de lá das profundezas das cavernas do umbral espíritos profundamente revoltados e famintos de justiça. Esses, em sua maioria, reencarnaram e foram degradados para o Brasil. Afrodescendentes geraram a primeira raça genuinamente brasileira. Mas era preciso fazer muito mais em prol do cristianismo, pois a grande e abusou da imagem e do legado do nosso divino mestre. Em meados do século XIX, aproximadamente no ano de 1850, a espiritualidade promessa que Jesus fez há 2000 anos atrás, de que enviaria um Consolador que viria esclarecer sobre todas as coisas que ele falava, deu-se início naquela data à implantação do Espiritismo. Allan Kardec rapidamente foi envolvido e logo no início dos trabalhos, e pelo seu admirável talento como pesquisador e professor, tornou-se o coordenador da redação, codificando o Pentateuco, ou 5 livros da base espírita, todos eles ditadas pelos mensageiros espirituais da equipe do Espírito de Verdade. Todas as colunas que deram sustentação à doutrina espírita foram centradas nas conversas, nos discursos e nos exemplos de Jesus Cristo de quando ele caminhou por 33 anos no solo de Israel. Tanto o Espírito de Verdade como a sua equipe de doutrinadores relembraram e revelaram o Evangelho de amor na sua verdadeira essência e origem. Daí surgiu a denominação de cristianismo. França, que era o berço da literatura naquela época, principalmente pela sua capacidade logística de distribuição de obras literárias para todos os demais países do mundo, sendo por isso escolhida como local de nascimento ou da fundação do Espiritismo. A perseguição contra o Espiritismo, comandada principalmente, foi terrível, foi implacável, mas Kardec, também como seus continuadores, por exemplo, Leon Denis, jamais esmoreceram e nem mesmo retrocederam. Em chegando ao Brasil, a doutrina espírita teve rápida aceitação por aqueles que tinham fome de saber e sede de justiça. E até prisões de espíritas, mas nada comparado com o que ocorreu a esses mesmos espíritas no continente europeu. Países da União Europeia, com uma pequena exceção na Itália, o cristianismo segue moribundo e seus algozes anseiam por lhe dar o golpe fatal. Mas Jesus estava certo quando transplantou a árvore de seu evangelho lá de Israel para o Brasil.
Tanto o cristianismo hoje é quase nulo lá em Israel, como o espiritismo. O Brasil, que foi colonizado em grande parte pela escória do umbral, pelos afrodescendentes, tem hoje um povo diferenciado dos demais países, por ser muito mais receptivo, bem mais amoroso e principalmente muito mais caridoso que os outros povos da humanidade. Com isso, podemos observar o quanto o cristianismo e o espiritismo cristão conseguiram melhorar aqueles que tinham fome e sede de justiça. Tudo isso que foi relatado acima somam 3.000 anos de vida. Sendo assim, se nós calcularmos que antigamente um homem vivia em média 40, 50 anos, e que hoje em média 60, 70, talvez pouco mais, somado a isso, um período estimado de em torno de 70 anos que o espírito fica na erraticidade entre uma encarnação e outra, podemos calcular e prever que cada um de nós teve por volta de 25 reencarnações nesses 3 milênios. Então, com todas essas incursões no corpo de carne, nos períodos mais diversos, temos certeza que fizemos parte dessas histórias, que lutamos, que sofremos e choramos por demais, mas aprendemos muito ao longo dessas dezenas de reencarnações. E aprendemos tanto, meus queridos, que tivemos o glorioso merecimento de estar aqui, hoje, agora, nessa maravilhosa época apocalíptica e de transição para mundo de regeneração. Quantos outros que não estão aqui sonhavam estar em nosso lugar? Mas você deve estar se perguntando: por que o Heitor veio nos contar em poucas palavras toda essa história de milênios? E eu respondo que essa linda e interessante história tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Vocês estão lembrados qual é o nosso tema de hoje? Não perca o trem da alegria. Isso mesmo. Não perca o trem da alegria. Então, se nós fizermos uma analogia e compararmos as nossas reencarnações de aprendizado com os anos letivos escolares, podemos perceber uma forte relação de semelhança entre uma vida encarnada comparado a um ano letivo na escola. Começando uma criança bem cedo, lá na creche, depois passando para a maternal e assim sucessivamente. Na faculdade, teremos mais de 20 períodos letivos, enquanto que na escola recente da vida tivemos mais de 20 reencarnações de aprendizado. Ao final do último ano de colação de grau, a entrega dos diplomas, o baile de formatura e às vezes até rola uma viagenzinha de excursão. E na escola da vida, após essa luta milenar, após termos passado por 20 reencarnações de aprendizado e evolução, será que vai ter colação de grau? Vai ter festa? O que estará reservado para nós? Quando desencarnarmos, somos sempre, quando desencarnamos, perdão, somos sempre recebidos com festa pelos familiares e amigos que estão no plano espiritual. Mas essa próxima desencarne nosso será a última passagem que faremos enquanto a Terra ainda é um mundo de expiação e provas. É a última passagem que faremos nessa escola da vida.
Então, se formos aprovados nesse teste final, teremos nossa próxima reencarnação em um mundo de regeneração, seja ele qual for. A recepção que teremos, então, lá no mundo espiritual, será como se tivéssemos concluído uma universidade, terminado uma pós-graduação e aprovado em um novo nosso mestrado. Mas lembremos, irmãos, tenhamos o pé no chão, porque Jesus disse que muitos são os chamados, mas poucos serão os escolhidos. E mais uma vez eu quero lembrar que o tema de hoje é: não perca o trem da alegria. Esta nossa vida atual é o maior teste existencial que participamos dentre todas essas 2 dezenas de reencarnações. Estamos vivendo agora o período bíblico chamado Apocalipse, que significa revelação. As revelações que já chegaram e ainda as que estão por vir nos trarão muitos conhecimentos e informações das mais diversas áreas, informações estas que nos foram ocultadas por séculos. Nossa prova, ao saber disso, será extraída das reações e comportamentos que teremos, ao sabermos que fomos por muito tempo enganados, para com isso sermos mais facilmente explorados ou, entre aspas, escravizados. O Armagedon, também apocalíptico, ou a batalha final, não se trata das guerras bélicas que temos espalhadas por todos os continentes. Essa grande batalha final já vem acontecendo de uma forma descaracterizada das guerras normais, e elas estão em todos os países do mundo. O Armagedon, ou a Grande Batalha, teve início lá atrás, há 2 milênios, lá no deserto da Judéia, próximo a Jericó, e teve duração de 40 dias, quando o Filho do Homem enfrentou e venceu Satanás. No atual Armagedon, os cristãos ou fiéis seguidores de Jesus enfrentam os adeptos do satanismo. É a luta do bem contra o mal. São inúmeras as batalhas em áreas diferentes, utilizando-os de armas até então inusitadas. O objetivo maior do inimigo é destruir o cristianismo. O objetivo maior dos seguidores de Satanás é se vingar do Cristo e destruir o cristianismo. Tentam de todas as formas destruir as religiões cristãs e impedir a crença em Deus, para que se enalteça e se preste reverência aos líderes mundanos, como já vemos em alguns, Coreia do Norte, China e assim por diante. Temos as campanhas para destruir a família, que é a base estrutural da sociedade moderna cristã. O sexo, um dos atributos do amor e destinado também à procriação, tentam rebaixá-lo a um deprimente grau de promiscuidade. A implantação de pandemias com a finalidade de amedrontar a população para dominá-la e faturar elevadas somas financeiras. A intenção de reduzir para 20% a quantidade de habitantes sobre a face da Terra e, para tanto, seguem contaminando alimentos, poluindo remédio, disseminando os vírus e doenças, bem como incentivando e patrocinando guerras. A facilitação e o acobertamento do tráfico de drogas para viciar e tornar dependentes uma juventude que está sendo doutrinada e mal preparada nas escolas atuais.
Mas a nossa prova de fogo, diante de tudo isso, contra esses ataques satânicos que acabamos de relatar, será se vamos permitir e ignorar o que está acontecendo, ou se vamos enfrentar e combater esses adversários que são inimigos dos homens de bem. Mas, Heitor, de que forma nós vamos enfrentá-lo? Jesus, nosso mestre e irmão maior, nos trouxe e nos deu a receita de como enfrentar o mal ao trazer-nos o seu evangelho de amor. O mal se combate com o amor. 13 séculos depois que o Espírito de verdade, 18 séculos depois, o Espírito de verdade veio nos armar mais ainda e nos preparar melhor contra esse mal, trazendo a consoladora doutrina espírita que nos deu melhor compreensão do Evangelho de Jesus. Voltando mais uma vez ao título do tema de hoje, ele me foi intuído quando, sem mais nem menos, aquela música dos Demônios da Garoa ficou repetindo na minha mente assim: perdoe a minha cantoria. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Desculpe. E refletindo, eu percebi que ela tem muito a ver com o assunto que eu já vinha desenvolvendo para trazer para vocês. Jesus disse para aquele seu seguidor que queria evoluir e ser perfeito: deixe sua família, venda os seus bens e doe para os necessitados. Depois disso, venha e me siga. Então, gente, se nós não nos desapegarmos dos amores terrenos, nosso status será, então, o de continuar reencarnando em mundos de expiação e provas, porque é lá que encontraremos esses amores que temos hoje. Pois os habitantes do mundo de regeneração dão muito mais valor às virtudes e se preocupam muito mais em fazer a caridade, ajudar e fazer o bem ao próximo, né, do que a ganância, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que não conseguem espaço neste novo mundo que virá. Na música, procurando entender uma coisa com a outra, diz assim: não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Sinto muito, meu amor, mas não pode ser. Ou seja, está querendo dizer, deixe de lado, deixe em segundo plano todos esses seus amores mundanos que sempre te foram tão caros, como casa, carro, propriedades, título de nobreza, títulos de função, de destaque, e se transforme em um praticante de caridade em prol do próximo. E a letra diz mais assim: se eu perder esse trem que sai às 11 horas, só amanhã de manhã. Nós estamos na transição de expiação e provas para o mundo de regeneração. Depois de muitas e muitas vidas nos preparando para subirmos de grau e habitarmos assim um mundo melhor, não faz sentido nos apegarmos tanto a esses amores e perder o trem da alegria final da noite ou nas derradeiras horas deste mundo de expiação. Se nós optarmos pelo apego aos amores mundanos,
teremos que recomeçar. Só amanhã de manhã, num mundo de expiação e provas, lá no seu recomeço, na manhã, e começar a reaprender tudo de novo, até chegarmos a uma fase como a atual, que é a noite do mundo de expiação. Então está chegando a hora, meus irmãos, da partida do trem das 11, ou melhor, a partida do trem da alegria, que nos conduzirá a uma nova morada em um mundo de regeneração. Ainda existem muitos lugares que Deus reservou para os trabalhadores, estes que aceitarem semear virtudes na seara do Senhor. E para não me estender demais, eu quero encerrar lembrando que Jesus, no deserto, foi tentado pelo medonho, que lhe ofertou todas as riquezas mundanas. Jesus, mesmo debilitado, cansado e esgotado por jejuar 40 dias no deserto, sem pão e sem água, e ainda sob intensa pressão do maligno, respirou fundo, olhou para o alto e orou, dizendo assim: Pai, vontade, afasta de mim este cálice. Ou seja, afasta de mim essa tentação. Com isso, meus queridos irmãos, eu conclamo a todos para seguirmos o modelo Jesus, o maior exemplo que Deus nos ensinou. Então, façamos o mesmo. Vamos respirar agora profundamente e relaxando. Elevemos os olhos do nosso coração em direção ao alto e oremos. Pai, se eu tiver merecimento, afasta de mim o cálice desses amores mundanos e nos conduza para a glória. Que Deus abençoe este nosso pedido. Que assim seja.